20 de dezembro de 2023, quarta-feira. Nesse vídeo vamos estudar Magazine Luiza, gráfico mensal e semanal. Como já estamos próximos do final de dezembro, vamos retomar nosso gráfico mensal, que a gente sempre que possível traz para vocês aqui no canal nuvens de valores, e também vamos trazer os principais pontos de atenção para o gráfico semanal de Magazine Luiza. Para quem já é nosso inscrito, deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. A ideia do nosso canal Nuvens de Valores é estudar a tendência dos ativos, a movimentação do preço com algumas médias, indicadores, e pensar, claro, sempre mais no médio, principalmente no longo prazo dos ativos. Sem mais delongas, vamos começar. Magazine Luiza nessa quarta-feira fechou nos R$ 2,10. O que a gente observa aqui no nosso gráfico mensal de Magazine Luiza, retomando alguns conceitos que a gente já trouxe várias vezes aqui no canal. O ativo começou a ficar muito interessante, principalmente aqui por volta de setembro de 2016, quando começou a fechar acima de todas as médias do gráfico mensal. Praticamente ficou por anos acima de todas as médias. A gente perdeu pela primeira vez a média verde-limão Tenkan de 9 períodos do Ishimoku em março de 2020, ou seja, na Covid, e já em abril a gente já fez fechamento novamente. Deixa eu colocar aqui um zoom para vocês enxergarem melhor. E já em abril a gente retomou todas as médias. E novamente seria um movimento de atenção. Março de 2021, ainda na região dos R$ 20,23, perdeu a média de 9 períodos no mensal, lateralizou, e o que a gente viu aqui meses depois, mais precisamente em julho de 21, pavio superior na média de 9, seria o que? Reforçando a atenção numa possibilidade de uma região de resistência aqui em Magazine Luiza. A gente nunca tem como saber a amplitude do movimento, mas aqui o mensal ele já poderia existir um pouco mais de atenção, ainda na casa dos R$ 20, R$ 24 aqui. E Magazine Luiza perdeu médias vermelhas, médias pretas, perdeu as nuvens de Ishimoku. Bom, a gente já conversou várias vezes sobre a movimentação, mas o que nos interessa agora seria o mínimo que a gente gosta de ver mensal, quem sabe retomar a média de 9 para depois buscar a média vermelha, as médias pretas. A média mais próxima do gráfico mensal está na região dos R$ 2,88. Até vou reforçar, vamos colocar aqui novamente o 2,88. Vamos colocar aqui 2,88 mensal. Seria o fechamento que a gente gostaria de ver no final do mês de dezembro para a Magazine Luiza. Não quer dizer que é para comprar ou que é para vender. A gente não faz recomendação de compra ou venda aqui no canal, mas é o mínimo que a gente gosta de ver. A gente observa que em janeiro de 23 até mesmo tivemos um fechamento acima dessa média, mas a partir de fevereiro de 23 fechamos novamente abaixo de todas as médias no mensal. Já poderia ser um momento de atenção, poderia aqui também ter vendido no início do mês seguinte, ou seja, venderia a Magazine Luiza nos R$ 3,64. Fechou abaixo da média, pode vender na abertura ou perdendo a mínima. Para quem gosta de trabalhar com o gráfico mensal, para quem gosta de trabalhar com as médias de Ishimoku, ressalto sempre, não é recomendação, mas percebam, perdeu a média de 9, começou a desenhar pavios superiores na média, ou seja, rejeitando a média, já era um momento mais de atenção. Então, quem sabe, no mês de dezembro mesmo, ainda temos alguns pregões, teria que ter uma forte valorização, é verdade, uma forte valorização mesmo, mas aqui no canal a gente sempre trabalha com os pontos ideais. Então, o que a gente gostaria de ver como ideal é um fechamento acima dos R$ 2,88 para esse dezembro de 2023, pensando aqui no gráfico mensal de Magazine Luiza. A gente tem também os nossos indicadores, a gente observa que, olha só, verde, ficou verde aqui, fundo verde por muito tempo, começou branco, como é uma região mais de atenção, não quer dizer que é para vender ou que é para comprar, reforço, mas no momento ainda estamos vermelho. Aqui a gente vai estudar mais no canal a tendência, a gente não vai estudar tanto a questão da região de sobrecompra ou sobrevenda. O que a gente gosta de estudar é pensando sempre mais nos prazos maiores, para pelo menos a gente ficar, entre aspas, do lado certo do mercado. Agora vamos analisar rapidamente o nosso gráfico semanal também. Para quem gostou da nossa análise até aqui, não esqueça de deixar seu like para a gente continuar motivado a trazer sempre novos vídeos para o canal. O semanal de Magazine Luiza também, muito importante, o que a gente observa. Deixa eu dar um zoom out aqui para a gente ver. O ativo lateralizou por muito tempo, a gente reforça o que a gente tem visto. Eu retomo alguns conceitos, todos os vídeos, para quem gosta de acompanhar a gente, ficar por dentro se a gente comentou alguma novidade no gráfico, e para quem está chegando também ficar alinhado com o nosso racional de estudos. Ressalto, são apenas estudos. A gente observa que as nossas duas linhas pretas no semanal, as médias
de 50 servindo como região de resistência aqui, desde mais ou menos meados de outubro de 22 até meados aqui de maio de 23, o ativo tentava fechar acima, devolvia, fechou acima da primeira de 50, devolveu, fechou novamente, devolveu e depois ele simplesmente começou a corrigir mais forte aqui Magazine Luiza. O que a gente observa? Desde a semana de 13 de novembro de 23, a gente retomou a média de 9, interessante, a gente deixou um pavio na semana anterior e na semana posterior a gente fechou acima, ou seja, bacana, pelo menos a gente retoma a primeira média do semanal, média de 9 períodos do Ishimoku. Lateralizou por algumas semanas, próximo da média vermelha, exponencial de 21. É interessante quando chega próximo das nossas médias vermelhas, começar a fechar acima, trabalhar com elas como suporte e não resistência. Então, a gente gosta de ver. Ganhou, trabalha com um suporte, renova a máxima, suporte, começa a fazer o seu zigue-zague ascendente, ou seja, zigue-zague altista de recuperação aqui no caso de Magazine Luiza. O que a gente observa? O ativo não consegue, por hora, fechar acima da exponencial de 21. Olha só, está servindo como uma importante região de resistência e a semana passada também tocou na nossa média vinho, que é a de 26 períodos do Ishimoku. Qual seria o cenário ideal para a Magazine Luiza? A gente tem algum fechamento de preferência aqui acima dos R$ 2,65 para a gente começar a ver algum zigue-zague mais claro aqui em Magazine Luiza. Porém, um fechamento razoável para ativo seria pelo menos um fechamento acima da exponencial de 21, ou seja, para essa semana a nossa exponencial de 21 está na região dos R$ 2,28. Não estamos tão distantes assim, temos dois pregões, teria que ter uma forte valorização, mas seria fechamento até razoável, porque a gente não gosta de ver o ativo ter uma forte queda, se aproxima das médias, rejeita as médias. Se aproxima das médias, a gente não gostaria de ver o ativo rejeitar novamente as médias. Não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro. A gente sempre ressalta aqui no nosso canal, é importante gerenciar o risco, estudar também por conta própria para ver se faz sentido a compra, se faz sentido a venda, mas aqui de preferência a gente gosta de ficar a favor dos indicadores, a favor das médias, senão não faria sentido estudá-los. Então, ponto interessante, quem sabe fechamento acima dos R$ 2,28, mas ressalto que tivemos um pavio superior muito importante a semana passada, aqui uma região provavelmente forte de resistência. E um cenário mínimo é fechar acima da média 9, que vem respeitando desde a semana de 13 de novembro, como uma possibilidade de suporte. Então a gente não gostaria de fechar abaixo, aqui vamos trazer para essa semana estar na região do R$ 1,98. Então vamos colocar a nossa média rápida aqui também do lado. R$ 1,98. Aqui vamos colocar R$ 1,98. É a média rápida do Ishimoku de 9 períodos. Então aqui seria o ponto mínimo que a gente gostaria de ver. Caso venha tocar no 1,98, o ativo reagir para, quem sabe, desenhar uma ideia de suporte na média rápida do Ishimoku. É uma média mais de momento, muitas vezes ele vai fechar acima, vai fechar abaixo, mas de preferência a gente gosta de ver quando o ativo começa a bater nessa média e desenhar suporte, renovar máximas, para a gente acreditar numa maior valorização aí de Magazine Luiza. Atenção, caso perca novamente todas as médias. Pode ser que perca todas as médias e o ativo se recupere na semana seguinte, mas a gente não tem como adivinhar o futuro. Então, caso perca todas as médias, é um momento de atenção em Magazine Luiza. Aí trazendo aqui as nossas médias de 50, que seria um ponto ainda mais ótimo do ativo, ele começar a fazer o zigue-zague ascendente e ganhar finalmente as médias de 50, elas estão na região dos R$ 2,99, R$ 3,02. Provavelmente a gente vai trabalhar mais com essa ideia, talvez a partir do começo de janeiro, para ver se o ativo continuar a se valorizar. Quem sabe finalmente Magazine Luiza ganha as médias de 50 no gráfico semanal, coisa que não acontece. Até vou trazer aqui desde quando o ativo não fecha acima das duas médias de 50 no gráfico semanal. A gente já trouxe aqui algumas vezes, mas vamos recapitular aqui as médias pretas de 50. O ativo não fecha acima dessas duas médias na semana de 12, semana de 19 de julho de 21, quando estava ainda na região dos 21, 23, 24 reais aqui. Desde então o ativo perdeu de vez essas médias. Claro, já tinha perdido, percebam,
muitas vezes perde as médias, recupera, perde, recupera, mas a gente nunca sabe quando perde e vai ser a última vez que vai tocar nas médias. Por isso que é importante, de preferência, ficar sempre a favor de médias importantes. Então, ali em julho de 21, que ele perdeu as duas de vez, chegou a recuperar ainda uma delas, mas depois devolveu aqui, fez um movimento bem lateral, que a gente estudou aqui no canal por várias semanas, vários meses aqui, nosso indicador, ó, por exemplo, nosso ADX linha preta, abaixo dos 2 DMIs, abaixo do nível de 15 aqui, indicando uma possibilidade de um movimento lateral aqui, praticamente desde janeiro de 23, e foi finalmente romper por volta aqui de setembro, mais ou menos, de 23, mas a gente trouxe quando perdeu todas as médias, é sempre um momento de atenção, a gente conversou aqui no final de junho, enfim, a gente trouxe vários vídeos para vocês sobre Magazine Luiza, a gente espera que vocês tenham gostado. Já estamos na época de festas, já vou deixar boas festas para vocês, não sei até quando vou fazer vídeos aqui até nesse final de ano, mas assim que possível sempre trago novidades, novos vídeos para estudarmos juntos. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe comentários, caso tenha algum comentário para fazer sobre Magazine Luiza. Forte abraço e bons investimentos e até um próximo vídeo.